Olá pessoal, tudo bem? Como vai todos vocês aí? Vamos fazer o nosso vídeo de hoje, mostrar para vocês alguma coisa um pouco fora ou totalmente fora do que a gente faz no nosso dia a dia, nosso Volkswagen da linha quadrada, que é o nosso grande ataque, é o carro que a gente tem um maior procura de trabalho e é aquele que a gente mais executa no dia a dia. Mas de vez em quando acontece por alguns fatores a gente fazer algum carro um pouco diferente e muitas vezes no formato híbrido. Não é um formato em que a Baidine faz um carro por completo, faz um carro inteiro. E nós estamos aqui diante desse carrinho, né? Um carro divertido, um carro, a experiência me dá uma volta com ele para lá e para cá, chama muita atenção, o pessoal olha, quando vê você então dirigindo do lado direito já não entende mais nada de novo. Então a graça do mundo do carro, né? A versatilidade, o que existe de modelos, de cada país, cada um tem uma história de fabricação, por que foi feito. Uns conquistam muito, né, o público, que esse é um carro que, né, as crianças ou os adultos até falam que é o carro do Mr. Bean. Esse carro é um carro que tem uma trajetória assim, de fabricação muito longa. Eu aprendi um pouquinho dele, não muito, mas o suficiente por causa de gostar do mundo do carro. E esse carro, né, um amigo nosso nos contatou e falou: Deni, vamos tentar fazer um trabalho daqueles que a gente faz, um trabalho de carroceria, uma parte de montagem, a Bravo no circuito. Nesse caso, 360 restaurações, um pessoal de São Paulo, que são especialistas nos minis, acabou entrando no circuito para desmontar o carro, parte mecânica, entre outros componentes. Eles tiraram tudo, mandou a carroceria para a gente, fizemos a funilaria do carro, pintamos a carroceria dele. Depois o carro voltou para lá, eles fizeram a montagem do carro, entrou a tapeçaria, a gente ajudou a revisar alguns detalhes no carro e tá aí, tá pronto. Depois, num total de 3 anos de projeto, juntando com os outros profissionais, óbvio, né? O nosso aqui foi alguma coisa em torno de uns 6 meses, alguma coisa assim, eu imagino, eu não me lembro muito bem, mas acho que foi uma coisa assim. Tá aí o Mini, um carro pequeno e grande ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns detalhes, algumas curiosidades dele, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre o carro. Nós pegamos a carroceria dele para fazer o trabalho. Ele tinha detalhes de funilaria, eu me lembro que foi trocado o painel frontal, tinha batido, tinha podre, foi recuperado algumas partes do carro. É um carro que o que chamou a atenção minha, assim, foi a disposição de peças, né? O dono do carro, ele nos ajudou, porque tem que entrar no circuito quando é um trabalho desse, porque é um carro totalmente fora do nosso nicho, nosso dia a dia. Um dos motivos que você tem que você precisa para fazer um carro legal é peças, é conhecimento, né? São 2 motivos na verdade. Então o dono acaba entrando, acaba ajudando num caso esporádico igual esse daqui. Então veio o painel frontal, veio as molduras de paralama, então veio algumas latarias que nós tivemos necessidades e outras a gente recuperou. Fez a funilaria do carro completa, perfeita, tem que vestir algumas peças para garantir a harmonia, a montagem. E aí, terminada a parte de funilaria do carro, obviamente que foi jateado antes, foi decapado o carro por completo, a gente fez a preparação e a pintura. Utilizamos aquele processo bastante especial, o qual leva aí 8 demão de verniz, alguma coisa assim, depende da aplicação, né, que o pintor está sentindo da hora, ele acaba aplicando 6, 7, 8, 9 demão, e aí depois o carro é lixado todinho, cantinho por cantinho, tudo desmontado, e a gente tem esse efeito liso, totalmente liso, como um vidro, você tem uma profundidade, até mesmo nas imagens vai dar para entender um pouco da pegada desse tipo de pintura. Por opção do dono foi pintar o teto de preto negro, um black piano mesmo, e o carro foi utilizado uma tinta que não é uma tinta de linha, é um azul perolizado, muito bonito, muito presente, escolhido, né, pelo dono do carro. Eu particularmente achei essa cor maravilhosa. E do fabricante da Leckler, que é um fabricante de tintas que faz uma tinta que tem uma beleza muito legal, muito bacana. Então a gente optou por fazer essa pintura, o material, sobreposição de verniz e compor a carroceria do carro. Ele é um carro que, para quem é bastante detalhista, essas peças que tem
que está dando um confronto muito legal, o azul com os cromados. Uma coisa que surpreendeu muito eu foi o nível de peças que veio para o carro. Então o cromo, ele não é aquele cromo que tem sujeirinha, né? A grade aí é feita em inox, imagino eu, e o inox é cortado, tudo, né, numa coisa assim muito bonita, muito nobre. É aquela velha história, o carro parece novo. Então não tem lá um cromo com sujeirinha, não tem uma grade com machucadinho. Como foi colocado tudo novo nele, né, ficou com essa cara realmente de carro novo. E o nível das peças novas que vieram para ele me surpreendeu muito. Né, o cromo do para-choque, os piscas, emblema do capô, o retrovisor, parece um espelho, né? Então essa nobreza de peças novas chama muito, muito atenção. A pestana, né, do vidro ali retinha, perfeita, cromadinha. O que deixa o trabalho mais bonito e mais bacana ainda. Esse carro ele era um carro que ele foi comprado com a coluna de direção do lado esquerdo, né? Mas foi comprado um kit para fazer ele virar um mão inglesa, literalmente. Então a direção do lado direito. As rodas são rodas que usa pneu 175/50 aro 13. Olha que curioso, né? Então elas são as rodas bem largas para o porte do carro. Um pneu Yokohama, por sinal, pneu muito nobre. Então elas são largas. Aí o fender de caixa de roda aqui deu uma amplitude para poder dar harmonia com quanto largo é as rodas. Uma borda bem grande, bem generosa, né? Então o aro 13 com uma tala bem larga. Então um carro muito bonito, muito diferente. Vejam a altura do carro aqui perto de mim, que tem 1,75 m de altura. O carro está aqui abaixo do meu ombro até, então baixinho, compacto. Mas, como eu estava discutindo até agora há pouco com um amigo aqui perto, ele é um projeto como colocar tudo que ele tem num tamanho de um carro tão pequeno, né? Ele é um carro de 4 lugares, ele tem um espaço, por incrível que pareça, generoso por dentro, até o banco traseiro. A gente trabalha muito com o Gol, ele acomoda melhor uma pessoa na traseira desse carro do que de um Gol. O Gol o teto é mais baixo, então ele tem uma cabine, assim, uma linha de cintura para teto alta. Isso faz com que a cabine do carro fique grande. O painel ele é afastado assim para frente, vocês vão ver nos vídeos aí. Então ele gera um espaço legal, né? E nós temos aqui um carro que tem um porta-malas, não tão grande, mas um porta-malas e um motor 4 cilindros de quase 1.3, 1.275 cilindradas, né? Então, e 4 cilindros, ar-condicionado, injeção eletrônica monoponto, anda bacana, é um desempenho agradável de dirigir ele, freios, então a própria direção. Então ele é um conjunto assim que o que despertou para mim, que gosto muito de carro, é um trabalho de engenharia que fizeram nesse carro, um mini carro, né? A gente fala de mini carros em dias atuais, não, isso aqui começou lá há muitos anos atrás. Ele teve uma troca aí de propriedades, de marca, mas é um projeto que começou lá atrás e aí colocaram tudo aí e a gente vai mostrar um pouco mais para vocês. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte interna, o que foi feito nesse carrinho simpático e muito legal aqui. Dentro dele, né, apresentando um pouco do conceito. Notem que o painel do carro, né, então ele é recuado lá na frente. Inclusive esse carro está com o painel de uma versão mais antiga do que ele. Que ano vocês acham que é esse carro aqui, pessoal? Esse carro é 1992. Até pensa-se, né, que ele é mais antigo um pouco, apesar que ele veio conservando uma linha de design e coisas do gênero até meados dessa época que eu falei. Então, 92, e ele ainda preservou, né, muitos detalhes das versões mais antigas. Como o painel, que aqui na verdade foi uma opção do dono do carro de colocar esse painel mais antigo com os instrumentos no meio, muito clássico, de muito bom gosto. Notem que as peças também são novas, que veio de fora. A coluna de direção do lado direito, eu dirigi esse carro, é bem curioso, é bem legal. As marchas é na mesma posição, a primeira para lá, a segunda, a terceira e a quarta marcha, que ele é 4 marchas, né? A seta também fica do lado esquerdo aqui, igual lá. Então a gente pegou a coluna inteira de lá e colocou para cá. É curioso dirigir, a embreagem, o freio acelerador também, se você transportar isso para lá,
ele está na mesma posição, não inverte, por exemplo, o pedal do acelerador com o pedal da embreagem. Isso é chamado de cockpit duplo, pessoal. Esse carro ele era montado com essa parte mecânica de coluna de direção e pedais e caixa e o que mais puxar ao redor disso daí, de acordo com o país que ele era comercializado. Então ele é uma mão inglesa, país que tem a mão lá direita, montava para cá. E quando era no país a mão esquerda igual ao nosso Brasil, colocava para lá. E aí o instrumento no meio se torna universal. Então vejam o que é projeto, já de quanto tempo já se tinha muitas coisas curiosas no mundo do carro, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? A direção lá direito, tá, e qual é o fundamento? Por quê? Por causa disso, um cockpit duplo que a gente fala. Né? Foi feito um trabalho de tapeçaria muito bonito, usando um carpete bouclé, né? Os bancos dele é uma versão do Mini S. O banco dele você levanta aqui para você acessar a parte traseira do carro, né? E aí, por sinal, como eu disse, ele tem até uma acomodação aqui razoável, né? A pessoa, o banco está todo para trás, mas se for analisar até, né, você fica aqui, até que de boa na parte traseira. Porta-objetos nas laterais aqui, tudo quanto é tipo de ação, né, para deixar o carro mais assim, utilizar os espaços dele da melhor forma possível. O carro cinto, né, de 3 pontos aqui, um carro de 4 lugares, conforme eu disse. Essa tapeçaria na cor bege, usando tecido e couro, ficou uma composição muito legal, muito bonita, fantástico. Dentro dele, seguindo aquela linha de acessórios que eu falei, o conjunto aqui de manivela do vidro, a abertura da porta, a maçaneta, o trinco aqui, o trava da porta, tudo veio de fora. E componentes para Mini, acessórios ou até mesmo originais para o Mini. Então tudo que tem nesse carro, que é o que chama bastante atenção nessa parte de componentes aí, é para ele, numa loja exclusiva dele, né? E coisas do tipo. O volante, que é um volante Motolita, né? Que é um clássico do mundo dos carros, manopla de câmbio, até mesmo esse instrumento do meio, ou seja, muitos componentes utilizados que vieram de fora para o Mini. E aí juntou aí os profissionais em questão e acabou saindo essa beleza de carro aqui. Vamos dar uma apreciada no porta-mala dele. Olha só, então primeira tampa abre desse jeito. E aí você tem aí um espaço. Óbvio que a tapeçaria aqui, pessoal, foi feito, ela acabou tomando um pouco de espaço do porta-malas, porque isso aqui é um carro, é um show car, um carro de passeio, um carro para curtir. Então aqui a gente tem o tanque. O tanque de combustível está aqui. Foi feito um acabamento para o tanque, senão você teria mais uma brechinha de porta-malas aqui, bem como essa lateral e a parte traseira também. Aqui embaixo tem o step do carro, né? E você tem aqui um espacinho que dá para colocar aí, talvez uma mala, uma coisinha pequena assim, mais o dia a dia, um volume não grande, óbvio, né? Pelo tamanho do carro, mas não esquecer do porta-mala. Então ele tem aqui um lugarzinho para você transportar alguma coisa, uma bagagem ou coisa do tipo. Um trinco de girar a chave aqui, belezinha, simples assim, conceito do porta-mala. Vamos dar uma olhada no motor? Para abrir o capô, baixinho, né? Então, vamos lá. Para começar, ele tem um varãozinho aqui, preso no capô, já é uma coisa legal, bacana. Aí você vai colocar ele no cantinho aqui, beleza. E aí, temos aí o motor de 4 cilindros, módulo de injeção, sistema monoponto, hidrovácuo de freio, filtro secador de ar-condicionado. O radiador dele, olha que curioso, o radiador dele é de lado e tem uma abertura no paralamas e uma ventoinha. Então você não tem um fluxo de ar pela frente, mas pela lateral tem uma abertura. Na caixa de roda também tem fluxo de vento, de acordo com o que você está andando. Ele acaba fazendo a troca de calor do motor. Então, bem compacto o cofre, mas está tudo aí. Tudo, né, condensadorzinho do ar-condicionado desse lado aqui, alternador, o compressor mais aqui na frente. Eles fizeram aí uma engenharia e fizeram acontecer. Então, a única coisa que ele tem assim de mais requintado ou de mais moderno, pode-se dizer, é o ar-condicionado, que por sinal, a cabine dele até que é grandinha, dá conta muito bem. Tem um ar que gela super bem. Não tem direção, vidro, trava, espelho, nada. Esse lado desse ano de carro ficou uma coisa mais raiz. Mas o ar tá aí, dá um conforto, vidrinho fechado, o carro anda geladinho por dentro e tá tudo perfeito. Um carro que tem uma complexidade para montar e conseguiu aí a engenharia, a nossa bacana engenharia de todas as coisas, colocou nas posições certas. Ele tem uma suspensão dianteira e traseira com agregado, um quadro
né? Tanto atrás quanto na frente ele tem um quadro para comportar a suspensão traseira e dianteira. Amortecedor atrás ele tem uma bolsa, um amortecedor como se fosse deitado ali. A gente vai explicar um pouquinho mais para vocês aí na sequência. Agora vamos dar uma olhadinha nos detalhezinhos de fora dele para vocês conhecerem um pouco o que foi instalado, como que ele é, para apreciar um pouco mais o carrinho. Vamos lá? Então vamos dar um giro aqui na parte externa para conhecer os detalhes dele, que é algo que chama bastante atenção, porque tem bastante cromo, bastante coisa bonita nesse carro. A frente dele, né, conta com os aros cromadinhos originais, foram colocados lentes de faróis novos, piscas são novos. Esses 4 faróis de milha, imagino eu que deve ter algum tipo de correlação com os minis de rally, que a gente já viu, né, na TV, nas milhas aí, os minis participando. A grade é toda em inox, todas as aletas polidas, né, uma harmonia, assim, a grade fica grande, presente na frente do carro. Esse logo, tipo da Mini, aqui foi feito, confeccionado sob medida, um logo na cor preta, que originalmente ele é verde, né? Para-choque, né, uma lâmina pequena, fina, que representa aí um para-choquinho e faz esse fechamento da frente. Então a frente dele é bem completa, bem preenchida assim, né? Bem clássico, bem esportivo para o carro, vamos dizer assim, né? Passando pela lateral dele, temos aí uma linha arredondadinha de carroceria, ele não tem friso lateral, um pisca, um pisquinha lateral aqui no paralama, essa moldura de acabamento nos quatro paralamas para poder fazer um carrinho mais bombado e para comportar as rodas. Retrovisor cromado, um acabamento lindo, 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 a base dele e tudo mais. Maçanetas cromadinhas, a chave você vai acionar por aqui, vai apertar aqui para abrir a porta, juntamente com essas pestanas. Ele está com jogo de vidros verdes, né, que também deixa o carro, quando a tapeçaria é clara, os vidros e a tapeçaria acaba formando uma lente assim, né, de mostrar a beleza interna do carro. Os vidros verdes, a tapeçaria até muda um pouco o tom dela, quando você abre a porta você vê que ela é mais beijinha, vamos dizer assim, né? A anteninha de teto aí na frente, talvez uma identidade do carro também, né? Você pode regular ela, tal. Muito legal, bacana. E passando aqui pela traseira, temos aqui um bocal do tanque. É até exagerado pelo tamanho dele, mas vejam só, tem uma capa, essa capa você clica aqui e fecha o tanque. Para abrir, aperta aqui e aí você vai destravar realmente o bocal e o tanque dentro do porta-malas, como a gente mostrou para vocês. As lanternas traseiras eles são branquinhas, imagino eu que seja uma lanterna também. Um acessório, deve ter várias cores, várias versões, de gato e tal. De novo o emblema Mini na traseira, para-choque, luz e neblina, olha que legal, acho um charme carro que tem luz e neblina. E foi confeccionado um escapamento para ele, sob medida, com as 2 ponteirinhas aqui no meio. Então ele é um carro simples, né? Nem tem tanto espaço e nem é o conceito dele ele comportar tantos componentes externos, mas o que tem é suficiente para deixar o carro maravilhoso. As rodas, que tem um estilo retrô, uma borda larga, né, que é uma coisa que deixa o carro mais forte, mais bombadinho assim no visual, né? E esse é o Mini que a gente queria apresentar para vocês, um trabalho híbrido feito com outros profissionais e ficou muito legal, ficou muito jóia. Mas esse carro, ele tem ainda algumas curiosidades que eu, infelizmente, por não conhecer tão profundamente, nós não sabemos falar de detalhes de fabricação e coisas do tipo. Mas hoje o dono do carro está aqui. Ele veio aqui na Baidene hoje ver, receber o carro, fazer uma visita para a gente. Então nós vamos colocar ele para conversar com vocês um pouquinho e explicar um pouco das curiosidades para que você aprenda também um pouco mais sobre o mundo do carro, beleza? Vamos lá, vamos entrevistar o dono do carro então? Pessoal, então fizemos um vídeo mostrando um pouco do trabalho, de como ele era, o que foi executado nele, algumas poucas curiosidades que eu aprendi sobre o carro, mas para que a gente leve um pouco mais de informação, o que é muito legal, bacana para os entusiastas do carro. Quem é que nunca viu um Mini na rua, na frente ou na TV, todo mundo tem uma curiosidade muito grande sobre esse carro, é um carro realmente curioso.
Nós temos hoje aqui o Pedro. Tudo bem, Dani? O Pedro é o proprietário desse carro, que nos contatou há tempos atrás, já se conhece faz uns 3 anos ou até um pouco mais. E ele tinha o desejo de fazer o carro. Gostaria que nós fizéssemos um trabalho de carroceria, a 360, por conhecer do carro, do automóvel, entrou com a outra parte e a Brava na tapeçaria. E hoje ele veio aqui receber o carro vai partir para a casa dele, agora chegou a hora tão esperada, né, Pedrão? A gente fica muito ansioso, a gente gosta de carro, não tem como. E aí ele estava me contando um pouco sobre alguns detalhes desse carro, e aí foi onde eu falei, não, peraí, vamos aproveitar a presença do Pedro aqui, ele participa com a gente e ele fala um pouco do carro. Então, conta um pouquinho aí, Pedro, para o pessoal, você encontrou esse carro, você tinha me falado que sofreu um pouco de influência de uns amigos ali, conta um pouquinho para a gente como foi Eu Quero Ter um Mini, até a compra do carro. Diga aí pro pessoal. Então, há uns 10 anos atrás, um amigo levou um carro, um Mini desse, mão inglesa, para eu dar uma volta e eu me apaixonei. E eu sempre tive, assim, eu nunca imaginava achar esse carro e poder ter um carro desse um dia, porque desde moleque, desde pequeno, eu ficava com meu avô vendo na televisão lá da sala da casa dele, a gente via Mr. Bean e se divertia pra caramba. Quando eu andei, eu me apaixonei. E aí na época, pouco tempo depois ele quis vender, eu não consegui, não foi a oportunidade certa. E aí depois apareceu esse carrinho, que não tava, né, do jeito que deveria, tava bem caidinho, mas aí eu falei com o Danny, achei lá os meninos também em São Paulo. Cara, foi perfeito. Foram quase 3 anos que valeram muito a pena, porque ficou muito, muito legal o carro. Que legal, né? Eu falo sempre que o carro ele tem ele se torna geralmente uma história em cima de 4 rodas, um volante, né? Então ele falou lá que via lá com o vô dele. Todo mundo fala, o carrinho do Mr. Bean. O Mr. Bean, inclusive, tem um cadeado na porta, né, Pedro? Para trancar o carro. Tá vendo? Como marca, né? As coisas que a gente gosta e tem interesse. Vamos lá, você estava me falando um pouquinho também da parte de mecânica dele. Ele é um carro de 1991. Esse é 92. 92, né? Conta um pouquinho pra gente, o Mini nasceu em que ano? Ele teve algumas transições de propriedade da marca, vamos dizer assim. A versão desse carro, a parte aí, injeção eletrônica monoponto, você me contou um pouco sobre isso. Então vamos passar um pouquinho sobre como ele nasceu, a história que você falou que existe da necessidade de um carro desse pós-guerra, dá uma aula pro pessoal então. Então esse carro, na verdade, ele começou a ser pensado no início dos anos 50. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma crise grande de petróleo, de matéria-prima para fabricação, e aí todos os carros eram muito enxutos, né? Era um carro com 3 rodas, era um carro que tinha um cilindro só. E aí o dono, na época da empresa, ele pegou o designer dele e falou, eu quero um mini carro de verdade. Então, na verdade, ele queria um carro mesmo, só que menor, que tivesse uma matéria-prima mais barata, uma fabricação mais barata, mas que coubesse uma família, que coubesse mala, que as pessoas conseguissem usar o carro. E um carro um pouco mais potente, né? Porque antigamente não existia isso. Foram vários anos, né, de estudo e tudo mais, e em 1959 foi quando surgiu o primeiro modelo, que é um modelinho bem antiguinho dele. Legal. E aí a impressão que eu tenho é que ele veio mantendo esse tamanho reduzido. Hoje o Mini, ele cresceu bastante, né? É tendência dos carros. Mas a impressão que eu tenho é que ele ainda manteve o tamanho, ele manteve muitas características que pouco evoluíram, vamos dizer assim, Sim. no quesito de manter identidades dele, talvez desde os anos 50, que você falou, Sim. até dias atuais. Como eu disse, uma curiosidade, que aí você vai explicar um pouco melhor, às vezes teve um amigo que pisou aqui e falou, pô, esse carro é um 70 e quanto? E não, ele é um 92. Ou seja, essa evolução então foi mantida, meio preservada, Pedro, até agora, recentemente, onde ele virou BMW? Foi. Mudaram, assim, ao longo dos anos, né, tem o Mark I, Mark II, Mark III, eles foram evoluindo em alguns detalhes, como grade, maçaneta, painel. Então, eles foram evoluindo assim, mas a carroceria em si, ela é a mesma.
Então, até os anos 2000, que foi quando a BMW comprou, que antigamente era Móveis, né, a marca. Então, a BMW comprou e aí fez a mudança completa no carro. Ele deixou de ser isso aqui. Mas até os anos 2000, você acha esse carrinho assim, exatamente igual a esse. Tem uns que tem aro 10, outros aro 12. Eu gosto de uma esportividade maior, então eu optei por esse body kit do S, né, que tem as rodas maiores, mais largas e os paralamas alargados. Então é um carro que dá margem para muita personalização. Tem muita peça de vários tipos. As peças dos modelos antigos cabem nos carros mais novos. Então o painel, por exemplo, que eu botei é do modelo mais antigo, mas ele remete, né, aquele painel central do Mini. Então eu adoro isso. Aí eu achei o estilo legal e preferi manter o painel do antigo. Então, assim, várias coisas a gente vai mexendo e dá... É tipo um Porsche, né? Cada dono tem um carro diferente. É praticamente impossível você configurar igual. E nesse carrinho também. Ele dá uma gama muito, muito grande de opção. Isso daí foi uma coisa que aqui aprofundou um pouco mais o que eu já tinha como curioso pelo automóvel. De você ver a infinidade de acessórios e detalhes. Esses Minis mais modernos, você tem ali capa de retrovisor com a bandeira da Inglaterra, tem uns que o teto é pintado igual a bandeira da Inglaterra. Isso. A lanterna traseira quando acende, já reparei na rua que ele acende como se fosse uma parte da bandeira. Então ele é um carro que realmente a versatilidade de acessórios, de cores, de configuração, teto, a parte de baixo, a parte de cima, é muito, muito grande, né, Pedro? Então isso é muito legal, é um carro que eu acredito que seja um carro mundialmente conhecido. Em alguns carros são mundialmente conhecidos, né? Talvez um Golf, um super esportivo, um Mini, um Fusca. Fusca é um carro que acho que no mundo inteiro todo mundo conhece. Então isso é uma coisa muito legal. E esse carro é um motor 4 cilindros, monoponto. Fale um pouquinho da mecânica, da suspensão dele. Então, esse é 4 cilindros, 1275 cilindradas. Ele é o SPI, que é o Single Point Injection. Em relação à suspensão, ele não usa molas, são umas coifas de borracha, como se fosse uma bola mesmo, que encaixa ali um funil, e isso faz o trabalho da mola, e tem os amortecedores também. Isso tanto na dianteira quanto na traseira. E uma curiosidade do motor é que esse carro compartilha motor e câmbio. Então tudo é uma coisa só. O óleo que se usa é um óleo só. É o que lubrifica tanto o motor quanto o câmbio. E ele trabalha de maneira transversal, justamente para poder dar o máximo de espaço, ocupar um menor espaço possível e poder abrir espaço também dentro da cabine. Muito legal, você vê? Eu não sabia disso. Agora foi uma novidade. O câmbio e o motor é uma coisa só. O óleo, que geralmente o óleo de câmbio é um 90 e um motor é um 20-50, mineral nessa época, acaba lubrificando os dois. Isso. Curioso, né? Mais uma coisa para o pessoal saber, ele não era mão inglesa então, né? Não era. Aí ele era mão esquerda normal. Isso. E você transformou. Então, a maioria dos carros, principalmente que tem no Brasil, eles são original. Esse carro, ele tem um mercado que foi para o Japão e tem o outro mercado que é Europa e tudo mais. Então esse carro ele é um espelho, então tudo que cabe ali, né, coluna de direção, caixa de direção, se você trouxer tudo para o outro lado, óbvio, a caixa de direção muda, porque muda a posição, mas é espelhado mesmo. Você compra a caixa de direção lado esquerdo, ela vai ficar aqui do lado esquerdo. E aí quando eu comprei, ele era adaptado para o lado esquerdo. Então tinha muita folga, a coluna de direção ela era cortada, justamente para poder, poder encaixar direitinho na caixa de direção. Então isso tudo, você não tinha o feeling ali legal da direção. E sempre tive vontade de ter mão inglesa, então eu preferi trazer a caixa de direção, coluna de direção, tudo novinho e do lado certo, para que eu pudesse ter, porque o carro é um kart. O carro, você dirigindo ele, a direção é muito direta.
é muito divertido. Tanto é que ele ganhou vários anos o Rally de Monte Carlo, né? Ele saía muito bem nas corridas e até hoje tem competições, né, que usa o Mini. Então a minha ideia era realmente manter o lado direito e aí tudo eu comprei para poder fazer a direção do lado direito. Legal. Esse lado de direção, né, essa coluna lá direito, eu que dirigi ele, já tinha tido essa experiência quando eu trabalhava na General Motors, mas eu que dirigi ele é bem legal, você tem que prestar bem atenção você está dirigindo ali, porque senão você começa a querer ir para a faixa de lá, né, você está mais habituado ali a estar o seu ombro esquerdo aqui na faixa, então de vez em quando você dá uma policiadinha, opa, preciso voltar um pouquinho para cá, e que o dia a dia nosso é o carro de mão lado esquerdo, né, o engado é a marcha, que tá na mesma posição, então a primeira é para lá, a segunda, a terceira aqui, a quarta, então é bem curioso, se torna mais legal assim de dirigir, fala, poxa, olha só, tô dirigindo um carro do lado de cá, tal, né? Então e outra, no Mini, que nem você falou, alguns carros eles arrastam algumas identidades, né? E o Mini acho que é um deles, né? Que você fala, pô, o Mini lado direito, ele é um plus, né? A gente até lembra de novo do Mr. Bean, que descia muito desse lado, né? Sim. Então, vale a pena comentar que o Pedro acabou de falar pra gente a opção de colocar a mão em direção lá direito. Pessoal, é isso. A gente mostrou para vocês o carro, a gente trouxe o Pedro aqui, hoje ele está aqui com a gente na Baidene, ele pôde explicar um pouco mais de alguns detalhes técnicos que a gente aprende, que o mundo do carro é isso. É muito legal a gente aprender as curiosidades que todos eles têm, aprender a parte técnica, de acordo com o que cada um gosta do modelo para mais ou para menos. O mundo do carro ele é assim, né? Desde um Fórmula 1 até um Ford 1920, ele tem essas curiosidades da engenharia, o que tentaram fazer, o que fizeram, não só tentaram, como fizeram, né? Muitas vezes. E aí, tá aqui o nosso minizinho. Agradecer a vocês aí. Valeu! Valeu! Love Miami.